A Carol vai falar aqui sobre a administração, é a ferramenta. A gente não vai basear a nossa vida na igreja na administração, né? Mas a gente vai aplicar os conceitos para nos ajudar com uma ferramenta útil para fazer. Eu vou cavar um buraco, se tiver uma pá boa, vou cavar muito melhor do que eu querer cavar com a mão, né? Mas eu não posso esquecer que quem faz a força é o meu braço. E assim é na igreja, a gente tem que usar as ferramentas que nos ajudam, mas não pode esquecer que quem dá a força é o Espírito Santo. Então, bom dia. Meu nome é Caroline, sou membro aqui do Iguatemi. De repente, nem todos me conhecem, faz 1 ano e quase 2 anos que estamos aqui, eu, meu marido e minha filhinha. Sou esposa do Mário Prestes, que frequenta aqui a classe dos adultos. Eu frequento a filha. Bom, então, como o Leandro falou, a ideia é apresentar aqui uma forma prática, útil, de a gente organizar projetos. Tá? Eu trabalho com isso, eu trabalho há 10 anos na Dupont, uma indústria que faz proteína de soja, é uma dos negócios da Dupont, em Esteio, trabalho lá. E trabalho diretamente com projetos, gestão de projetos, sou oriunda da área de TI, né, de informática, mas já estou há bastante tempo trabalhando mais nessa área voltada à administração e especificamente projetos. Então aquilo que o Leandro falou de foco é o que eu trabalho. Tem que ter foco. E projeto tem que ter, e esse material que eu trouxe, ele está bem baseado nisso. Tá? É um material que nos ajuda a manter o foco, a esclarecer qual é o foco e manter o foco até o final do projeto. Tá? Então eu vou pedir para vocês passar alguns aqui e outros aqui. Esse é o material que nós costumamos usar na empresa, tá? E o que a gente vai fazer, na verdade, eu não vou explicar isso aqui para vocês, nós vamos fazer exemplos juntos aqui, tá? E até, então, eu gostaria de ver se alguém gostaria de aproveitar algum projeto da sua área, do seu ministério, do seu departamento, para a gente explorar e passar por estes itens aqui, ou se eu posso propor um. O que vocês acham? Vocês têm algum exemplo que a gente possa tentar aplicar rapidamente aqui, nessa carta de projeto? Se demorar, eu vou propor alguns exemplos. A ASA tem um projeto, maravilha. Como é que é o seu nome? Tu que é a Lorane. Ah, eu já tinha ouvido o nome, visto o nome, mas não sabia quem é. Então, tu é a Lorane. Como é que é o projeto que a gente tem na ASA? O lanche do morador de rua. Este é o projeto na ASA. Bom, o nosso projeto é o projeto do lanche do morador de rua. Tá? A gente quer todos os sábados sair com uma turma e verificar, fazer um circuito para que essas pessoas sejam atendidas com um lanche. E, posteriormente, a gente levar a palavra. Né? Ótimo. Então, inicialmente, a gente formou uma equipe, que é a nossa equipe de DAS, as senhoras, e nós queremos começar a partir do mês de junho. Tá? Nós já temos agora a nossa sala ali, que foi feita essa semana, que é uma sala de estrutura de divisórias, ali no cantinho da... Tem gente até que deve estar achando chato, porque foi menos uma vaga de estacionamento, mas em prol de uma necessidade boa, né? Claro. Então, a gente gostaria de ter, assim, algumas orientações, né, de como nós poderíamos facilitar isso. Tá? Ótimo. Vamos usar esse exemplo, então? O lanche... É o lanche do morador de rua. Esse é o nome do projeto. Fazer um circuito aqui na nossa comunidade, atingindo, e ver quantas pessoas. Tudo isso são dados que a gente vai ter que levantar. Né? Claro, ótimo. Então, esse material que a gente tem se aplica bem diretamente. Ele é bem simples, tá? E é uma pena que a gente não tenha a versão colorida dele, porque estes quadrinhos que aparecem aqui abaixo de cada item são coloridos. E a ideia, quando a gente descreve um projeto, é que a gente consiga responder as perguntinhas pequenininhas que aparecem ali no lado dos quadradinhos, tá? Daqueles retângulos que, em princípio, seriam coloridos. Tá? Depois eu posso mandar o material original por e-mail, enfim, para vocês terem essa cópia colorida. Qual é a ideia de ser colorido?
é que a gente, à medida que vai respondendo cada um daqueles itens, a gente coloque na cor correspondente, para ver se tu conseguiu responder todas as perguntinhas daquele item, tá? Então, por exemplo, ali, quando a gente fala de descrição do problema ou da oportunidade, né, o primeiro item ali da nossa carta de projeto, ali a gente tem 5 quadrinhos, cada um de uma cor. O primeiro quadrinho fala de quando ou condição, desde quando que a gente tem esse problema, ou desde quando que a gente tem essa condição de moradores de rua, né, aqui na região, no bairro. Onde? A gente está falando do Sarandi, está falando do Passo da Areia, está falando de Porto Alegre, entendeu? A ideia é a gente deixar cada vez mais específico do que a gente está falando. E voltando à história do foco, né, que o Leandro falou. Depois, o quê? Qual é a oportunidade? Vamos ser claro, é lanche para os moradores de rua. Beleza, tem mais alguma coisa? Será que a gente tem que especificar? A gente coloca aqui. A extensão e depois o impacto. Qual é o impacto do problema hoje? Eles passam fome? Né? É esse o impacto? Existem outros impactos? Tem criminalidade envolvida? Né? Que possa ser um impacto que venha dessas pessoas morarem na rua e não ter o que comer e assim por diante? Para a gente refletir. Qual é o problema? Ou o quão grande é o problema? Ok? O que leva eles a estarem ali? Exatamente. Então, a reflexão faz sentido, né? O segundo item que aparece ali, ó, descrição do objetivo. Beleza, na primeira parte a gente falou do problema. Agora a gente vai falar de como é que a gente vai resolver o problema. Então, ali na descrição, a gente tem 2 quadrinhos. Um que se chama em nível de performance e o outro que se chama quando. Que nível de performance eu quero ter? Eu quero atender quantas pessoas e em quanto tempo? É até janeiro de 2016? É até dezembro de 2020? Até quando? Esse projeto vai estar rodando até quando? Ok? E o nível de performance, a quantidade de pessoas, que público eu quero atingir? Joia? Mais ou menos isso que a gente responderia aqui na descrição do objetivo. Depois, o que a gente tem? Escopo do projeto. E ali a gente tem 3 quadrinhos abaixo, né? E aí volta de novo a história do foco. O escopo é para determinar o que está dentro e o que está fora. O que a gente vai tratar e o que a gente não vai tratar nesse projeto. E isso aqui é importante, porque é muito fácil, isso aí é humano. É muito fácil a gente sair do foco e daqui a pouco a gente está tentando resolver uma coisa totalmente diferente do que originalmente nós tínhamos nos proposto em fazer. É normal. Então, a gente ter isso escrito e a gente fazer um acompanhamento disso com alguma frequência nos ajuda a manter o foco. Dizer, não, mas não é mais esse o foco, nós vamos ter que mudar. Daí muda todo o projeto. Né? Então, o que tem ali no escopo? Quais são os limites? E até daí eu vou te pedir ajuda, Lorene. O que seriam limites deste projeto de lanche para os moradores de rua? Porque aqui a gente tem aqui, ó, limites de processo, o foco, moradores de rua, e o que está fora do escopo? De repente, essa pergunta a gente seria mais fácil de responder agora. O que está fora desse escopo? Interessante. O escopo é só o morador e não toda a família. Maravilha. Exatamente. É o tipo de coisa que a gente tem que refletir. E eu digo a gente refletir, é as pessoas envolvidas no projeto, não necessariamente a Lorene fazer essa reflexão junta. Olha, sozinha, mas com os seus companheiros de projeto junto. Esse é o projeto. Se em algum momento a gente vai expandir, exatamente, daí se a gente quer expandir, daí é outro projeto. Né? Não sei se está funcionando. Lá com o morador de rua, além do lanche, tu vai ter a roupa, tu vai ter a higiene, então... Está dentro ou está fora? Uhum. Vai ficar só no lanche. Vou lá, agora, primeiro momento, é só servir um sanduíche. Vou lá, só vou servir o sanduíche, porque envolve outras coisas que... Entende? Tem custo aí no meio, tem um investimento que a gente vai ter que fazer. Então, vão ter necessidade de outras pessoas se envolverem ou não. Né? Vai convidar ele para ir para um albergue, não vai convidar ele para um albergue. Onde tem espaço, onde não tem espaço. Então, exatamente tem que focar... isso. É só lanche, agora nós estamos trazendo lanche, não temos condições de trazer outras coisas agora, inicial. Se começa a pensar
muito mais, a equipe não é suficiente, acaba não conseguindo nem fazer só o lanche. Exatamente. E tu não tem o dinheiro para fazer tudo aquilo. Não foi aquilo que a tesouraria liberou para ti, né? Bem isso aí. A reflexão é bom por isso. Joia, tranquilo essa questão do escopo? O que está dentro, o que está fora? É importante a gente determinar, né? O que está dentro e o que está fora do escopo. Depois, plano de projeto. E aqui eu coloquei alguns itens, tá? Como quando que o projeto inicia, quando é que a definição do projeto vai ficar pronta, até quando vai ser a implementação deste projeto, depois quem é que vai fazer a verificação da eficácia desse projeto, vai ter verificação da eficácia, precisa ter, quem é que vai ser o verificador, como que ele vai verificar se o projeto foi eficaz, e por último o encerramento. O encerramento acontece após a verificação da eficácia, supondo que ela aconteça. Tá? Isso aqui são ideias, tá, gente? Isso aqui não é determinístico, a gente faz de acordo com a característica de cada projeto. Mas são coisas, de novo, para a gente pensar. E volta ao que o Valdeci falou, ao que o Leandro falou antes, os princípios de administração, eles se aplicam para nós também. A gente tem que ter parcimônia com relação aos princípios de administração, porque o foco é Cristo, e a gente tem que trabalhar, e que os projetos têm que ser direcionados a Cristo. Mas essa organização, ela é básica, e ela nos ajuda. Pensar sobre ela, pelo menos, já nos ajuda. Tá? Pode falar. Quando eu mencionei a questão de adaptar a minha vida espiritual, a minha participação espiritual lá na minha empresa, foi no sentido de que quando eu busco adaptar as minhas atitudes da empresa na igreja, esquecendo de quem é Deus aqui na igreja, não anda nenhum projeto. A gente faz o projeto friamente. Daí fica tudo frio, fica tudo pessoal, e é sem sentido. Foi isso que eu quis dizer. Sim. Quando eu adapto as coisas lá da minha empresa, aqui na igreja, mas ainda uso como ferramenta para que a missão e o foco seja Jesus, aí funciona. Agora, quando eu trago aqui para dentro, só empresarial, adapto as coisas aqui no sentido de ganhar do meu cliente e tal. Acho primeiro que a chance de insucesso é maior quando tu vem com esse foco, e quem vai brilhar é tu e não é Cristo, né? É isso aí mesmo. Tranquilo, então, com relação ao plano de projeto, são datas que a gente pode estabelecer e que é saudável a gente estabelecer, pensar sobre elas, tá? Quando é que o projeto começa, quando é que termina, o que tem ali no meio, quem é que vai verificar se o projeto foi eficaz mesmo, tá? É o projeto em execução. Se tu determinou que o projeto vai ser até, enfim, em janeiro de 2016, então lá em fevereiro, março, enfim, seria bom fazer uma análise crítica. Funcionou? Era isso mesmo que a gente queria? A gente atingiu o público que a gente queria, com os lanches que a gente queria? Alguma coisa fugiu do controle, entende? A implementação é isso, é implementar e depois tu verificar. Isso aí. Depois, uma coisa que é bem importante também, quem são os membros da equipe do projeto? Isso aqui é importante para não ter surpresa, ou para alguém que tu achava que estava no projeto não entender que estava no projeto, né? E aqui vem muito de envolvimento das pessoas ao longo do projeto, desde a concepção, isso aqui é uma carta de concepção de projeto, até a entrega do projeto, lá, a verificação da eficácia, assim por diante. Quem são as pessoas? As pessoas têm que estar sendo envolvidas desde o começo. Se a ideia é fazer, enfim, uma reunião semanal, mensal, enfim, com a equipe do projeto, então que eles fiquem sabendo dessas reuniões, que eles participem, que eles tenham ações, que eles saibam que são membros de um projeto e que existem responsabilidades naquele projeto. Tá? Isso aqui parte muito de comunicação. E voltando ao meio empresarial, se a gente não declara quem são os membros do projeto, às vezes tu acha que o Leandro entende que é membro, mas ele nem sonhava que ele era membro de um projeto, que ele tinha alguma coisa para fazer. Tá? Então, para organizar, né? Então, aqui, o nome da pessoa, função, contato, e assim por diante. No outro lado da folha, a gente tem ali os pré-trabalhos.
E, de novo, não necessariamente a gente tenha que preencher ou a gente tenha pré-trabalhos. Mas, supondo que a gente tem um espacinho aqui que a gente pode dizer quais são. O que são pré-trabalhos? São aquelas atividades que eu tenho que fazer antes do período de implementação. Supondo que a gente vai começar a entregar os lanches em junho ou julho, será que tem alguma coisa que eu já tenho que fazer agora? Ou ao longo de junho? Para que quando começar a entregar os lanches em julho as coisas estejam funcionando? Será que eu tenho... Quem é o fornecedor? Quem é que vai me dar o dinheiro? Como é que a coisa vai funcionar? Como é que vai ser a logística disso? Isso. Exatamente. As coisas que a gente tem que pensar antes da implementação, né? Então, pré-trabalhos. Daí aqui, o que tem que fazer, quem é que faz, quando e o status. O que é o status? Está em andamento, não começou ainda, está encerrada a ação. É isso aí. Fez, não fez. Tá? Para ser bem simples. E depois, já ali no final, né? Benefícios esperados. Beleza, a gente tem o problema, a gente tem o objetivo, mas o que a gente quer tirar disso? O que a gente quer tirar disso, Lorane? O que a gente quer tirar desse projeto? Microfone. Isso. O nosso objetivo desse projeto é, basicamente, eu acho que 3 coisas. Primeiro, saber sobre a nossa comunidade carente em torno da igreja, né? Quem são os necessitados. Claro que, a princípio, é levar Jesus a eles. Segundo, fazer com que a igreja se integre nesse projeto. Isso é muito importante. Porque uma vez que a gente começa a falar de morador de rua, né, as pessoas começam a se compadecer de uma certa forma, né? Então, acho que vai ter um envolvimento maior de todos nisso, eu acredito. Porque a gente vai trazer isso para toda a igreja, né? Aqui na frente e tal. E eu acho que, a partir disso, como tu falou ali naquela... Saber de onde vai sair. Isso. A própria igreja pode colaborar com isso. Exatamente. Então, acho que a mobilização já pode começar e aí, antes, né? Isso. E trazer, lógico, fazer esse trabalho de evangelização. Esses são os 3 objetivos. Joia. Tá? E os benefícios que a gente quer tirar, principalmente a evangelização. Evangelização, seria um benefício. Sim. Né? Benefício para aquele que vai ser atendido, isso, claro. Para ele próprio. Para ele próprio. Maravilha. Então, está aí declarado o benefício do projeto. Isso é importante a gente pensar também. Tá, afinal de contas, quem é que vai sair ganhando e o que vai sair ganhando dessa história toda? É importante a gente, né, pensar nisso. E depois vem o tal do dinheiro. Né? A gente tem que pedir dinheiro para alguém. Aliás, primeiro tem que ver se precisa de dinheiro, se precisa de investimento, quanto que a gente precisa, e daí tem que ir para a ponta do lápis, né? Daí tem que pensar em tudo, na infraestrutura, no lanche, na logística, em quem faz, e movimentação, enfim. Né? Tem que pensar em tudo isso e pedir o dinheiro lá para o Márcio. É para o Márcio? Ou é para o Gelson? Tá, beleza. Tá dominado, então. Está aqui, então, a porção de investimento. Tá? Então, se requer ou não investimento e a descrição do quanto, por que a gente precisa, para fazer o quê, e assim por diante. Né? E os 2 últimos itens que aparecem ali, os riscos potenciais e suposições chaves, de novo, são adicionais. Tá? Então, riscos potenciais, para a gente pensar, se a gente não fizer esse projeto de entregar lanche para os moradores de rua aqui, qual é o impacto disso? O que de pior pode acontecer? Ok? A ideia é a gente pensar nisso aqui. Se a gente fizer, o resultado é esse. Mas se não fizer, o que vai acontecer? Vai aumentar a quantidade de moradores? Eles não vão ser salvos? Vamos pensar nisso. Exatamente. É uma forma de, na hora que cair ali para o Gelson, enfim, para o pessoal... Tem 3 projetos, qual é que tu vai priorizar? Exatamente. A carta de projeto também serve para isso, para nos ajudar a priorizar. Quem toma a decisão, né? E depois suposições chaves. Para que serve isso aqui? É para, caso tenha algum termo que seja conhecido de parte do público, mas não de todo o público, de não todos os participantes do projeto, que a gente deixe claro. O que quer dizer asa?
Escreve ali, estou dando um exemplo, mas podem ter outros termos, outras expressões, para deixar claro para todo mundo do que a gente está falando. Tá? Ah, ok. Uhum. Ficou mais forte o nome agora, ação social. Mas então, pessoal, o objetivo é bem claro aqui, né? Como eu falei, depois a gente manda por e-mail para vocês terem os coloridinhos. E eu gosto muito de usar o coloridinho, então à medida que eu vou preenchendo cada termo, tá aqui, eu estou preenchendo, vou pintar de azul porque eu estou respondendo essa parte. Agora eu vou pintar de verde porque eu estou respondendo o como, entende? Enfim, cada um tem a sua forma de se organizar, né? Mas uma proposta aqui da gente pensar e acompanhar os projetos depois. Carol, É isso aí. eu chamo de Carol, né? Porque sim, mas todo mundo conhece. Carolina, é difícil. Muito obrigado, Carol. A Carol é uma joia da casa, ela está aqui todo sábado, toda semana, né? Então a gente vai abusar do know-how da Carol, que trabalha nisso. Vai ser um privilégio. E assim, ela se colocou à disposição, por isso que eu estou falando isso. Hoje foi o início, ela mostrou a ferramenta para nós. E agora nós vamos usar essa ferramenta, né? Todos aqui têm seus projetos, têm suas ações, têm seus ministérios, têm as pessoas que relacionam, nem todos estavam aqui. Mas nós somos multiplicadores, então a nossa responsabilidade agora é chegar naqueles, lembro da primeira palestra, daqueles que nos cercam, e passar essa informação, levar esse material. E aí começar a trabalhar nisso. E aí a Carol está à disposição, e ela já se dispôs a isso, por isso que eu estou passando para vocês, está à disposição para apoiá-los. Vocês vão fazer isso aí, chega na Carol, a Carol está sempre aí, Carol, tem esse projeto, me ajuda aqui. E a Carol vai ajudar vocês a organizarem isso. E a gente vai organizar a próxima reunião de liderança que o pastor vai organizar. Nós vamos trazer esses projetos, então, para a gente discutir esses projetos. Hoje foi um exemplo, mas daqui a pouco cada departamento traz o seu projeto, suas ações, aqueles que já atuam, aqueles que ainda querem implantar, para que a gente possa analisar isso aí e melhorar isso aí, tornar isso mais efetivo. Nunca perdendo o foco da guia espiritual, da guia do Espírito Santo, do foco em Cristo, mas se aproveitando das ferramentas que a gente tem para tornar esse trabalho mais eficiente, mais eficaz. Muito obrigado, Carol. Eu que agradeço. E eu estou à disposição mesmo, se quiserem anotar meu celular, quiserem me ligar durante a semana, enfim. Meu telefone é 9279-6012. Qualquer coisa, estou à disposição. Vai ser um privilégio ajudá-los. 9279-6012. Repito. 9279-6012. É claro. Perfeito. Manda o WhatsApp também, tá? Tudo em casa. Obrigada, pessoal.